Amém. Os irmãos me ajudam, que eu também nervosa. Separei uns versículos aqui, uns 4. O irmão me ajuda. Escrevi bastante. Eu vou olhando. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia. Em 1 João 2,15. Confesso que na primeira vez que o pastor estava chamando, eu corri para o banheiro. Na segunda tentei me esconder também, mas não consegui. Me escondi do Vinícius, mas ele também me chamou para louvar. Fiquei escondida ali no canto. Aí eu vi que o pastor ia começar a chamar, baixei minha cabeça, mas eu olhava para o lado, estava a pastora, olhava para o outro, minha mão. Não consegui. Amém? Voltar lendo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem outra. Agora é em Gálatas. 1 João 2,15. Em Gálatas 5,16. Amém? Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Amém? Pode ser. Aqui no João fala que se amarmos o mundo, o amor do Pai não vai estar em nós. Pois não existe como se misturar com as trevas. E quando abrimos espaço para as trevas, e para as coisas mundanas, a nossa luz vai se apagando. E nós vamos nos afastando do amor do Pai. Porque Jesus é educado. E antes de entrar nas nossas vidas, ele bate na porta. E não fica onde não é bem-vindo. Nós vivemos inseridos no mundo, onde a maioria das coisas ao nosso redor é pecaminosa. Mas a Bíblia cai em vários versículos, se eu não procurar, vai estar em vários versículos que não podemos amar o mundo, porque nem o que ele há, pois nós estamos no mundo, mas não podemos pertencer a ele, porque o mundo ele já é do maligno, e tudo que há nele vai tentar te afastar da presença de Deus. Quando você começa a seguir a Cristo, vai aparecer diversas coisas tentando te afastar. Vai aparecer pessoas tentando te afastar, ajudando você, querendo te colocar para baixo. Mas o amor de Cristo ele prevalece na nossa vida. E quando nós estamos firmados, nada pode nos afastar da presença dele. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! As pessoas que já estão no mundo, muitas das vezes não sofrem perseguições, pois o inimigo não se importa com elas, pois ela já é do maligno. E ele se importa e persegue os que buscam a Deus, na tentativa de nos afastar de Deus, em quebrar a nossa aliança com o Pai. As pessoas que estão no mundo bebendo, se drogando, se enchendo das obras da carne, são as que mais criticam os cristãos, mas também são as pessoas mais fracas. Por servir a Deus, não é só você ter fé
Ser verdadeiro não é só você ter fé, é você ser forte também. Aleluia, Deus. E essas pessoas que nos criticam não sabem como é bom ter Cristo conosco, como é deitar e levantar, sabendo que existe um lugar garantido para nós na glória. E muitas das vezes nós pensamos que Jesus não está conosco, quando na verdade Ele está, e Ele está em todo momento da nossa vida. Ele nunca nos abandona, é a gente que abandona Ele. Ele fala com a gente todo momento do dia, nas pequenas coisas, em palavras gentis, em louvores. Quando viemos para o culto, Ele fala conosco. Se Ele não fala conosco no louvor, Ele vai falar na palavra. Se Ele não falar na palavra, Ele vai falar no final do culto. E nós criticamos porque a gente pensa que Jesus só fala conosco através da boca de profeta. Mas Ele não fala só assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que não caderno também. E nós não percebemos quando Jesus está falando conosco. Porque muitas das vezes nós estamos muito entretidos com as coisas mundanas e com as coisas que são da carne. E não observamos o que está ao nosso redor, não observamos que Deus está ali a todo momento falando com a gente, batendo na nossa porta. É como um celular, né? Nós não conseguimos ficar nem um dia sem ele, nem uma hora sequer, nem uma semana, sem conferir a ele. Mas a Bíblia, a gente às vezes não lê, né? A gente esquece, a gente deixa de lado para ficar no celular. A gente às vezes deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, pegando poeira, mas ler mesmo não lê, né? E nós não incomodamos de ficar 3 horas deitados mexendo no celular. Mas quando nós estamos orando, a gente já fica meia hora de joelho e já fica reclamando. É verdade, pai. Mas para mexer nas redes sociais é muito prazeroso. Quando Jesus, Ele é o nosso único realmente amigo. Ele que está ali do nosso lado todos os dias. Ele está ali todos os dias para nos escutar. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente abrir a boca. Mas Ele tem o prazer de escutar a gente falar. Ele quer que a gente abra a boca e fale com Ele. Porque o maior prazer de Jesus é ter intimidade com a gente. Ele quer ser nosso amigo. Só que não tem como Ele ser nosso amigo se a gente não buscar a Ele. Porque quando a gente vai fazer uma amizade, a gente tem que conversar, ficar toda hora, né, conversando. E quando é com Jesus, a gente não faz isso. A gente fala um dia, aí no outro a gente já esquece. A gente fala, Jesus, estou muito cansado, vou dormir. Mas eu te amo. Mas não é só falar que ama Jesus e não demonstrar. Porque para as pessoas a gente demonstra que ama. Mas quando se trata de Jesus, a gente esquece. Mas é errado, né? E o mundo, ele nos oferece as coisas que gostamos. Pois o inimigo sabe onde apertar. Ele sabe que seguir a Deus é maravilhoso. Mas quando não estamos firmados em Jesus, nós caímos. Porque a carne ela é extremamente fraca. E amar a Jesus é ter renúncia. É renunciar a nós mesmos. É renunciar aos nossos desejos. Os desejos da nossa carne para seguir a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Mas a gente tem que seguir porque ela gera fé. Ela faz a gente ser mais forte. Quando estendemos ao mundo, por prazeres momentâneos, né? E a gente acaba abrindo uma grande brecha para o inimigo. E nos afastamos de Deus. Quando a gente abre essa brecha para o inimigo, a gente abre também uma brecha que causa o distanciamento de Deus, né? Eu fico lembrando de Jonas, que ele teve Jesus falando com ele para ir para Nínive. E ele não foi para Nínive, ele quis ir para onde ele queria. Ele tinha Deus falando com ele, falando, quero que você vá para Nínive, e não foi para mim. Se Deus fala para mim, quero que você vá ali, eu vou ali. Porque para Deus o importante é ter intimidade, é seguir a vontade dele. Aleluia! Ele não se importa com o que você veste, com o que você usa, o seu jeito de louvar, o seu jeito de orar. Ele quer ter intimidade com você. Ele não se importa com as coisas materiais. E ele só quer que você esteja do lado dele. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Né? Existe a carne, ela é fraca, mas pelo outro lado existe o espírito. E quando criamos a intimidade com o Pai, a intimidade que Ele deseja, quando meditamos na Sua palavra,
buscamos a Ele com todo o nosso coração, o nosso espírito é fortalecido. E quando estamos firmados na rocha, que é Cristo, a rocha ela fica parada, ela não balança. E quando nós estamos firmados nela, nada pode nos abalar. E não tem como a gente vencer essa guerra entre a carne e o espírito com os nossos próprios braços, porque a nossa carne, como eu disse, ela é muito fraca. E às vezes, mesmo a gente querendo, a gente acaba cedendo, né? A gente acaba voltando a fazer o que a gente fazia antes, porque é fraca. Para tentar vencer o mundo, porque não tentar, né? Para a gente conseguir vencer o mundo, devemos andar no Espírito, buscando verdadeiramente a face de Jesus, buscando cumprir as obras que Ele tem para nós. As obras da carne, elas não fazem mais sentido quando buscamos a Jesus, porque a gente entende que o nosso Senhor é maior do que qualquer desejo da nossa carne. A gente para de desejar as coisas do mundo para viver para Cristo verdadeiramente. Temos a vontade de mudar e resplandecer a Cristo. Quando a gente anda verdadeiramente com Cristo, nós queremos resplandecer Ele. Nós queremos que as outras pessoas vejam Cristo em nós, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, tem 2 meninas que trabalham comigo. E eu fiquei acho que 1 hora lá. E a primeira coisa que me perguntaram foi: você é evangélica? Aí eu falei: Jesus, será que elas mexeram na minha bolsa e encontraram a minha Bíblia? Aí eu falei: não. Aí eu sou. Aí ela: desculpa falar, mas você está sendo aí? Aí eu sou. Mas não é por mal fazer isso. É porque quando a gente vive com Cristo, nós resplandecemos Ele. E o nosso brilho é diferente. E o fruto do Espírito, que nos torna forte, ele não nasce de um dia para o outro. São cuidados que são necessários todos os dias, né? É uma caminhada com Cristo. E as coisas do fruto só geram coisas boas na nossa vida. Pois sabemos que estamos mais condenados pelos nossos pecados. Sabemos que não estamos mais condenados pelos nossos pecados. Ele vai gerando paciência, que a paciência ela vai gerando a fé nos nossos corações, que gera intimidade com o Pai. Como eu disse, eu estou afirmando isso, que a intimidade com o Pai é o que nos leva a encontrar Cristo um dia. Não basta a gente só vir para a igreja e chegar em casa, não orar, não buscar a palavra dele, porque, de certo modo, não que não adiante, porque adianta ser na casa do Pai, mas não temos uma intimidade verdadeira com Ele, não somos verdadeiramente amigos dele, porque uma amizade, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ter conversa. Quando não conversamos com Cristo, não tem como a gente ter essa amizade, né? E a gente sabe que quando criamos essa amizade, Jesus ele nunca abandona a gente, né? Eu vou estar lendo outro que é Mateus 7, versículo 13. A porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a que encontram. Aqui está falando, né, que a porta estreita é a que leva a gente para Jesus, né? É a que leva a gente a encontrar Ele um dia. E a porta larga é o que leva à perdição, porque larga é o caminho, né? E nesse caminho nos oferecido diversas coisas que nós gostamos, né? Que alimentam os desejos da carne. E na porta estreita nós passamos por tribulações, mas nós sabemos que lá no final quem está esperando por nós é Jesus. E quando entramos pela porta larga, quem espera por nós é os pecados, é a maldição, as coisas ruins. E elas não levam para o caminho da vida. Amém? Aqui no Gálatas fala, né, Jani? Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui ele fala que se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Ele não fala que se a gente viver para o Espírito, como consequência disso, a gente vai parar de satisfazer os desejos da carne. Aqui fala que se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne.
Porque se a gente vive pelo Espírito, a gente não vai mais sentir vontade de satisfazer a carne. Se a gente viver para Deus, as coisas mundanas elas não vão ser mais atrativas para a gente. Porque nós sabemos que Jesus nos ama, a gente sabe que morreu na cruz por mim e por você. E a gente sabe que Ele não nos abandona. E aqui, Gálatas 5 fala: irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para ocasionar a vontade da carne. Nós temos liberdade de fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser escutar uma música mundana, a gente pode escutar. Se a gente quiser beber, a gente pode beber. Mas a gente foi chamado pela liberdade, porque Jesus morreu pela gente, porque acreditava em nós. Mas a gente não pode usar essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Porque a gente tem que ter renúncia das coisas mundanas, das coisas que viviam com o nosso antigo eu. Porque Jesus fala que os nossos pecados foram perdoados. Mas nós devemos honrar isso também. A gente tem que fazer um esforço para não satisfazer mais esses pecados. Porque não adianta a gente só seguir a Deus e continuar com os pecados, né? Que isso não leva à salvação. E se você aceitar o mundo, você tem negado a Jesus. Porque não tem como você servir a Jesus e servir ao mundo. Porque as duas coisas elas não se misturam. A luz não se mistura com as trevas. Não tem como os dois andar juntos. Sempre um vai atrapalhar o outro. Porque a carne ela é inimiga do Espírito e a luz é inimiga das trevas. E Jesus ele só quer dar a luz pra gente, né? E quando a gente fica muito tempo em cima do muro, não sabendo se a gente quer andar pela direita, pela esquerda, se a gente quer servir a Deus ou não, uma hora a gente cai. E geralmente a gente cai pro lado ruim, porque a carne ela é fraca. Mas quando nós buscamos a Deus, a gente cai pro lado bom. A gente não quer mais ficar em cima do muro. Porque Jesus, Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Ele derramou o seu sangue por nós. Para que nós tivéssemos a liberdade, né? E como eu disse, porque se a gente ficar muito tempo em cima do muro, uma hora a gente vai cair. Uma hora, um lado vai falar mais forte. E quando não estamos firmados, o lado que fala mais forte é o do pecado. E a gente acaba caindo pro lado do pecado. Porque Jesus, quando faz a gente, quando o vento balança e a gente cai pro lado do pecado, não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer mostrar como Ele ama a gente. Ele faz a gente passar pelas provas para mostrar que Ele ama a gente, que Ele sempre está do lado da gente. E quando a gente bate na porta dele, Ele está ali aberto para abrir a porta dele, né? Porque Jesus, ele é um homem muito educado. Ele não vai entrar na sua vida se você não convidar. Ele não vai deixar você... Ele não vai entrar na sua vida se você não convidar, né? A gente tem que abrir a porta para Ele. Se a gente abrir uma brechinha da porta, a gente vai sentir o vento do Espírito. E esse vento vai transformar toda a nossa vida e a gente não vai querer ir para lugar nenhum mais, né? Então que a gente possa, irmãos, viver no Espírito, que a gente possa viver fortalecendo o nosso Espírito, fortalecendo os desejos de Cristo para nós, que a gente não venha olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente só olhe para Cristo. Porque Ele tem uma grande obra na vida de cada um. Ele sabe todos os desejos do nosso coração, porque foi Ele mesmo que colocou. E Ele não coloca aquilo que Ele não cumpre, porque Ele não é um Jesus mentiroso, Ele não mente, Ele só fala a verdade. Jesus é a verdade, a vida é a verdade. Ele não fala, Ele não mente, né? E Jesus, Ele sempre está do nosso lado, por onde quer que andarmos, né? A gente pode andar por qualquer lado, Jesus ele vai ficar ali ansioso e ansiando pela nossa volta. Mas não tem como a gente seguir a Cristo quando amamos as coisas do mundo, porque elas nos afastam dele. E a gente não consegue criar uma intimidade com Cristo quando satisfazemos os desejos da carne. Porque Cristo, Ele só quer ter intimidade com a gente, Ele quer falar com a gente. E se a gente não buscar Ele, não ler a palavra dEle, não louvar a Ele, aí a gente nunca vai conseguir escutar Ele falar. Aí às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas por que
fulano falou com fulano e não falou comigo, Jesus não fala comigo, mas na verdade Jesus ele está a todo momento falando com você. Ele começa falando com você no começo do culto, na oração, nos hinos da harpa que são entoados, ele fala no louvor, ele fala na palavra, ele fala nas bênçãos, ele nunca te abandona, né? Então, irmãos, que possamos viver firmados em Cristo e que possamos viver firmados em Cristo e que não abandonemos a Deus, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e Jesus ele veio dar a vida para a gente. Então que a gente se firme na palavra, que a gente se firme em Deus e que a gente somente olhe para Ele, porque Ele leva a vida. Quando olhamos para Ele, Ele leva ao caminho da salvação. Então que possamos seguir a Deus verdadeiramente com todo o nosso coração. Amém? Eu sei que eu fui breve, mas eu estou muito nervosa. Então eu agradeço a oportunidade, as palmas louvem ao Senhor.